Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Júlio Messias, analista de investimentos esportivos, e hoje estamos aqui para mais um dia de análise de jogos a contar para o nosso dia a dia. Para produzir palpites lucrativos para você, só que antes você ainda não é inscrito no canal, clica no botão de inscrever e deixe seu like, porque isso nos ajuda bastante a crescer aqui no YouTube. E para você que já é inscrito, nosso muito obrigado. Continuaremos a trabalhar para gerar palpites lucrativos todos os dias, 15 horas, para você lucrar com a gente. Agora, sem mais enrolação, vamos para as análises. Muito bem pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos aqui para falar dos jogos do dia 1º de março de 2024. Mas antes queremos fechar fevereiro em grande e a gente prometeu no início do mês e vai ser assim constantemente. Primeiramente queremos agradecer a todos vocês pela sua audiência nesse mês todo que passamos juntos, mas para agradecer devidamente queremos destacar aqui um seguidor em especial que é Romy Alfredo BT3LR. Ele que foi o seguidor ou o inscrito aqui no canal que viu todos os vídeos mais de 2 vezes. Ele ficou repetindo todos os nossos vídeos e isso nos beneficia muito, e para ajudar este seguidor a continuar, para incentivar ele a fazer as mesmas coisas, a colocar like, a partilhar, a deixar os seus comentários, a gente vai deixar para ele 10.000 kwanzas para fazer a sua banca. Bom, agora nós não temos o contato deste seguidor ou deste inscrito, então pedimos que ao ver esse vídeo, por favor, pesquise a nossa página no Facebook, Apostador Alfa, envie-nos uma mensagem com o seu nome, Romy Alfredo BT3RL, ou nos envie um e-mail aqui mesmo no e-mail do canal Apostador Alfa, para a gente fazer chegar então os seus 10.000 kwanzas, porque tu mereces. É assim que a gente vai agradecer você pela sua audiência e pedir desculpa a todos, porque não foi só apenas o Romy, teve mais gente, mas ainda não temos a capacidade de premiar todos, nem sequer o top 3, porque ainda só estamos a faturar entre 40 a 50.000 kwanzas por semana. Então, sem mais enrolação, vamos ao vídeo onde encontramos aqui a 22ª do campeonato da Arábia Saudita, onde vemos um Al Hilal contra Al Ittihad. Estamos a falar do primeiro contra o quinto colocado da tabela classificativa, onde encontraremos um Al Hilal que nos últimos 5 jogos ganhou 5, perdeu 0 e empatou 0, marcou 13 golos e sofreu apenas 3. Vai enfrentar um Al Ittihad que nos últimos 5 jogos ganhou 4, empatou 1 vez e perdeu 0, marcou 9 e sofreu 2 golos. Já nos confrontos diretos tivemos 4 vitórias para o Al Hilal, 1 empate e 0 vitórias para o nosso Al Ittihad de Karim Benzema. Vamos aos dados complementares, onde tivemos um Al Hilal que nos últimos 4 jogos 3 teve mais de 3.5, teve as marcam em 3 dos últimos 4 jogos e Al Hilal venceu 26 dos últimos 26 jogos. Não é qualquer equipe que pode dizer isso em todos os campeonatos. E vai enfrentar um Al Ittihad que nos últimos 5 jogos, 5 teve menos de 3.5 e Al Ittihad venceu apenas 5 dos últimos 6 anos. Confrontos diretos, o Al Hilal ganhou, empatou 9 dos últimos 10, teve ambas marcam em 5 dos últimos 7 e teve mais de 3.5 em 4 dos últimos 6 jogos. Para essa partida não tem muito a discutir, vamos ficar com mais de 1,75 e partimos então para a análise dos palpites no próximo jogo. 18h30 temos 24ª rodada do campeonato da 2ª divisão da Alemanha, onde vamos encontrar o Pauli que nos últimos 5 jogos Pauli, que é o primeiro classificado da tabela classificativa, vai encontrar o Schalke 04, que já foi uma equipe de grande renome, que agora ocupa a 14ª posição do campeonato da 2ª divisão da Liga da Bundesliga lá na Alemanha. Vemos um Pauli que nos últimos 5 jogos, um Schalke 04 que nos últimos 5 jogos ganhou 2, empatou 0 e perdeu 3, marcou apenas 3 golos, sofreu 8. Vai enfrentar um Pauli que nos últimos 5 jogos ganhou 3, empatou 1 e perdeu
uma vez, marcou 10 golos, sofreu 8. Já nos confrontos diretos tivemos 2 vitórias para as duas equipes e um empate. Vamos então aos dados complementares, onde vemos um Schalke 04 que teve menos de 2 gols e meio em 3 dos últimos 4 jogos. Já o nosso Paulo, que ocupa a primeira posição, venceu o primeiro tempo em 3 dos últimos 4, venceu 3 dos últimos 4 e Paulo marcou primeiro em 3 dos últimos 4 também. Já em confronto direto, Paulo ganhou e empatou 3 dos últimos 4, ambos times marcaram 4 dos últimos 4 e mais de 2 gols e meio em 4 dos últimos 5. Paulo marcou primeiro em 3 dos últimos 4 e por essa partida não temos muita volta a dar, é Bundesliga, segunda divisão. Tal como a primeira um campeonato de gol, vamos ficar com mais de 1,25 só para completar o nosso bilhetinho e seguimos então para a análise dos palpites do próximo jogo. Ainda 18h30, 1º de março de 2024, 22ª rodada do campeonato da segunda divisão da Alemanha. Temos aqui um Hertha de Berlim que vai enfrentar o Holstein Kiel, que estamos a falar do segundo contra o oitavo colocado da tabela classificativa, onde encontramos um Hertha de Berlim que nos últimos 5 jogos ganhou 2, empatou uma vez e perdeu 2, marcou 8 golos, sofreu 9. Vai enfrentar um Holstein de Kiel que nos últimos 5 ganhou 2 igualmente, empatou igualmente e perdeu uma vez, mas onde não é igualmente a gente vai ver nos golos que o Holstein marcou 10 e sofreu 7. Já em confrontos diretos teve uma vitória para o Hertha, uma vitória para o Berlim, 0 empate para estas equipes. Já em dados complementares vemos o Hertha que teve ambas marcas em 7 dos últimos 7, ganhou, empatou 3 dos últimos 4, teve menos de 3.5 em 3 dos últimos 4 e Hertha sofreu gol primeiro em 5 dos últimos 6. Já o Kiel ganhou, empatou 3 dos últimos 4 e marcou primeiro em 3 dos últimos 4. Para essa partida, onde vemos duas equipes que marcam primeiro, têm a cultura de marcar primeiro, a gente vai ficar com mais de 1,25 para completar o nosso bilhetinho. E agora vamos então para a análise do próximo jogo. 20h30 temos 24ª rodada da Bundesliga, primeira divisão. Encontramos o Freiburgo, vai enfrentar o Bayern de Munique, que está a lutar para consolidar, para tentar salvar a temporada, para tentar dar um título ao Harry Kane, um dos melhores atacantes da nossa geração. Vemos aqui um Freiburgo que nos últimos 5 jogos ganhou apenas uma vez, empatou 2 e perdeu 2. Vai enfrentar um Bayern de Munique que nos últimos 5 jogos ganhou 2, empatou 0 e perdeu 3, marcou 7 golos e sofreu 9. O nosso Freiburgo marcou 7 e sofreu 10. Já em confrontos diretos teve uma vitória para o Freiburgo, 0 empate e 4 vitórias para o Bayern de Munique. Já em dados complementares encontramos aqui um Freiburgo que não venceu 8 dos últimos 9 e teve ambas marcas em 6 dos últimos 8. E Bayern de Munique perdeu 3 dos últimos 4 e teve menos de 3.5 em 3 dos últimos 4 também. Já em confrontos diretos, Bayern de Munique venceu 5 dos últimos 6, teve menos de 3.5 em 4 dos últimos 6 e Bayern de Munique sofreu o gol primeiro, marcou o primeiro em 10 dos últimos 10. Para essa partida é um tanto quanto complicado, porque temos aqui um Freiburgo que não venceu 8 dos últimos 9 e o Bayern de Munique que também não venceu, ou seja, perdeu exatamente 3 dos últimos 4. Mas para essa partida, sendo Bundesliga, vamos aqui tirar algumas satisfaçõezinhas. Só não teve gol no jogo do Freiburgo na Liga Europa contra o Lens e o Bayern de Munique teve golos em todos os jogos em que participou. Então para essa partida a gente vai ficar com mais de 1,25 para jogar o seguro, porque o Bayern de Munique já não é aquilo que estávamos habituados. Então vamos sempre jogar no seguro com essas equipes. Então partimos para a análise do próximo jogo. Itália, 20h45 temos 27ª rodada do campeonato italiano, aquela que é, como é que se dizem, a 7ª obra mais preciosa, que é a Mona Lisa. Estamos a falar do AC Milan, que vai enfrentar a Lazio. Estamos a falar do terceiro contra o 8º classificativo, que é colocado da tabela classificativa, perdão. Temos aqui uma Lazio que nos últimos 5 jogos ganhou 3, empatou 0 e perdeu 2, marcou 8 golos, sofreu 5. Vai enfrentar um AC Milan que nos últimos 5 jogos ganhou 2 vezes, empatou 1 vez e perdeu 2, marcou 9 e sofreu 8. Já em confronto direto temos aqui uma vitória para a Lazio, 0 empate e 4 vitórias para
o AC Milan. Em dados complementares temos aqui um Lazio que marcou o primeiro em 5 dos últimos 5 e fechou. E um AC Milan que teve mais 2 gols e meio em 10 dos últimos 12, teve ambas marcas em 8 dos últimos 10 e não venceu 3 dos últimos 4. Já em confrontos diretos, o AC Milan venceu 5 dos últimos 6. Para essa partida a gente vai ficar com menos 4.5 para este jogo e seguimos então para a análise do palpite do próximo jogo. Para finalizar o nosso bilhetinho, temos aqui 21 horas em ponto, 1º de março, 24ª rodada do campeonato da Ligue 1. Temos Mônaco que vai enfrentar o PSG, estamos a falar do primeiro contra o terceiro colocado da tabela classificativa, onde encontramos então o Mônaco que nos últimos 5 jogos ganhou 2, empatou 2 e perdeu 1, marcou 9 e sofreu 8 gols. Vai enfrentar um PSG que nos últimos 5 jogos ganhou 4, empatou 1 vez e perdeu 0, marcou 11 e sofreu 3 golos. Em confronto direto, 2 vitórias para o Mônaco, 1 empate e 2 vitórias para o PSG. Vamos aos dados complementares, onde vemos então o Mônaco que marcou primeiro 6 dos últimos 7, teve ambas marcou em 11 dos últimos 12 e Mônaco ganhou, empatou 6 dos últimos 7. Já o PSG venceu 10 dos últimos 12, teve menos de 3.5 em 4 dos últimos 6. Já em confrontos diretos, teve ambas marcou em 3 dos últimos 4 confrontos. Mônaco ganhou, empatou 3 dos últimos 4. Mônaco marcou primeiro em 3 dos últimos 4 e Mônaco venceu o primeiro tempo em 3 dos últimos 4. Então, para essa partida a gente vai ficar com mais de 1,75, tendo em vista que estamos a falar do primeiro contra o terceiro colocado da tabela classificativa e são equipes que estão a marcar muito e estão a sofrer igualmente muito. Temos aqui o Mônaco que nos últimos 5 jogos teve mais de 1 gol e meio em todos e um PSG que nos últimos 5 jogos igualmente teve mais de 1 gol e meio em todos os jogos e em confrontos diretos nunca teve menos de 1 gol e meio em todos os jogos. Então fechamos nessa mais de 1,75. Vamos então agora em tela cheia para saber quais resultados obtivemos desse nosso trabalho de pesquisa a contar para o nosso 1º de março de 2024. Então fique conosco e vemo-nos lá. Para você que chegou até aqui, por favor, deixe o seu like, porque isso nos ajuda bastante a crescer aqui no YouTube e a saber que você esteve aí do outro lado. E se não for pedir muito, por favor, partilhe nos seus grupos do WhatsApp, partilhe no Facebook com os seus amigos. E para o nosso palpite final, ficamos com Freiburgo contra Bayern de Munique às 20 horas e 30, mais de 1,25 e ainda vamos associar mais de 7,5 em cantos e ficamos com PSG e Mônaco mais de 1,75. Vemos então em tela cheia. Então isso que a gente preparou para hoje. Fique com Deus e que os lucros venham para nós e para você que nos acompanha aí do outro lado. Mas não se esqueçam, tem vídeo aqui no canal que ensinam você a apostar do jeito profissional. Vídeos como 5 dicas para lucrar mais com as apostas e ainda vamos lhe ensinar a gestão de banca simplificada para garantir que você não vai perder o seu dinheiro nem mesmo quando perdes. Então vá para a nossa playlist e veja os vídeos que a gente deixou para fortalecer você e capacitar você a jogar como um verdadeiro profissional das apostas.